Camarão lucrativo e o profissional do camarão. Olá, colega produtor de camarão e a todo o pessoal do camarão. Bem-vindo ao nosso Café com Camarão de hoje. Aqui nesse programa, nós, através desse bate-papo digital, discutimos soluções, problemas que podem vir a aumentar o lucro em sua atividade de criação de camarão. Hoje vamos falar de um tema que gerou bastante discussão na nossa sala 1 da Escola de Camarão, que diz respeito ao profissional que faz o camarão lucrativo. Enquanto o sistema convida os colegas, eu vou me apresentando. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa Escola de Camarão, e, como falei, hoje o nosso tema é sobre o profissional que faz o camarão lucrativo. Da onde que surgiu essa temática na semana, na sala 1 da Escola de Camarão? Quem não tomou um cafezinho hoje? Bem-vindo aí. Então, um colega perguntou se era possível, ele tinha muita prática na atividade, era possível ele dar consultoria a fazendas de camarão. E isso gerou uma série de discussões, o poder e a legalidade. Tá? Nós não vamos discutir a legalidade hoje, né? Existem os conselhos de classe, e isso não vamos entrar no contexto, né, da RT, então isso gerou uma discussão muito forte. Nós vamos trazer para um outro contexto, que é o contexto de resultado, que nós precisamos, como profissional da atividade, gerar cada vez mais despesas lucrativas, despesas que gerem resultado econômico-financeiro para quem está tomando conta da atividade, para quem está empreendendo na atividade. Tá? Eu, particularmente, em minha formação profissional de camarão, nos primeiros momentos, inclusive, que a universidade não olhava muito para essa atividade, tive uma alfabetização no camarão, que, por exemplo, contei com o Walter da Sina, né, para quem da atividade conhece, Moacir e Adécio, lá da Artemisa, em Acaraú, Joaquim, da Capanema e Jardimar, em Aracati. Então, no Ceará, naquela época, nós tínhamos essas 4 fazendas. Tá? Ser consultor, nós temos dentro do grupo, exige uma série de conhecimento teórico e prático para atuar dentro da atividade. Mas o camarão possui uma dinâmica muito forte ao longo da atividade, né? E principalmente devido às suas condições de saúde. Ao longo da história da cassinicultura brasileira, nós verificamos a perda de saúde do camarão, e isso é um desafio tecnológico que exige muito do profissional, exige muito da teoria, exige muito da prática. Então, muitas vezes, a formação daquele profissional, né, aos colegas que estão entrando aí, o nosso programa tem um bate-papo e a gente estamos aqui abertos para ir discutindo essa temática de hoje, que diz respeito à sua atuação profissional. Né? Nós temos diferentes níveis de profissionais na atividade. A nossa Escola de Camarão tem essa missão de contribuir com a formação profissional dos diferentes profissionais do setor, sempre visando o resultado do camarão. Né? E eu estava comentando que não só na história do camarão brasileiro, mas como na história do camarão mundial, tá? Deixa eu checar. Na história do camarão mundial, a perda de saúde, as doenças do camarão acabam se tornando um desafio de aprendizado muito grande ao longo da carreira profissional
dentro da atividade. E muitas vezes eu também sou professor na universidade e eu digo abertamente aos meus alunos que o diploma que eles vão receber do reitor não vai garantir a segurança profissional deles dentro da atividade. Eles podem entrar dentro da atividade do camarão, mas aquele diploma não vai garantir que ele permaneça com qualidade exercendo a sua profissão ali e ganhando, né? Que é o importante dentro da atividade. Ele vai estar buscando sempre um aprendizado, é uma jornada longa que, como eu falei, não só na produção, mas hoje na comercialização, vão ter diferentes obstáculos que profissionalmente eles vão ter, aquele profissional, né, recém-formado vai ter que assumir. E isso tudo tem a ver com a lucratividade do negócio. O nosso objetivo sempre é garantir despescas lucrativas, garantir que o camarão seja lucrativo. Garantir que o camarão seja lucrativo é o diploma profissional daquela pessoa dentro do setor. Tá? E uma das atividades aqui na escola de camarão, que nós estamos buscando estruturar, tem a ver com essa jornada profissional. Nós temos contato grande com os profissionais de nível superior, de nível técnico, de nível básico, independente de ter ou não diploma, o nosso objetivo é ajudar o máximo de profissional possível. Tá? E até nessa questão da enfermidade, você sabe que as primeiras enfermidades no Brasil foram primeiro visualizadas por pessoa que está lá na ração, né? Como no caso no Piauí, lá em 2001, né? Ele começou a observar o profissional que colocava a ração para o camarão e comunicou ao biólogo, que era o técnico, que o camarão estava com o corpo dele anormal, né? Aquela hoje que a gente sabe que é uma necrose muscular, com a coloração anormal, e isso fez com que esse material chegasse em nossas mãos para a gente começar os primeiros estudos mais sérios, né? Mais sérios não, mais robustos sobre a doença do camarão. Então, todo profissional do camarão tem uma importância muito grande. Né? O detalhe lá na discussão da semana era uma questão legal da anotação de responsabilidade técnica que, dependendo do contexto do projeto, vai ser necessário um profissional ou a fazenda ter essa anotação no conselho de classe. Não é o nosso caso aqui. A nossa discussão tem a ver com o resultado final do camarão. E aí, esse resultado vai depender de um processo excelente de produção e um processo também hoje excelente de comercialização. Coisas que nós fomos buscando melhorar a comercialização, né? Principalmente aí durante esse período pós-pandemia, né? Muitos produtores gastavam energia grande somente até aquele momento da despesca e depois se perdia uma rentabilidade no processo de venda daquele camarão. Isso é muito observado hoje. A gente tem uma questão do mercado como um desafio grande, regular essa oferta e demanda dentro do mercado local é um processo de aprendizado que hoje está mais ativo do que estávamos há um tempo atrás. Mas nesse processo de comercialização que tem um peso tão ou mais similar do que a produção, né, devido ao gasto de energia, principalmente o gasto de energia na produção. Na produção nós temos um excelente gasto de energia desde a preparação do viveiro até o momento da despesca. Então, é um gasto enorme de energia que precisa ser rentabilizado no final, né, com o lucro do negócio. Então, existem vários fatores de produção e a economia de produção do camarão precisa ser
ter um foco nesse resultado do camarão ser lucrativo. Tá? No meio do caminho, que é isso que é uma das principais ações que vamos desenvolver dentro dessa escola de camarão, né, que tem a ver com um projeto que deu início a essa ideia, que é o Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão, o PSF. Então, nós vamos, ao longo dessas próximas semanas, estar discutindo bastante sobre as ferramentas de diagnóstico. E para que servem as ferramentas de diagnóstico? Nós já contextualizamos nas aulas anteriores, né, que o camarão é o nosso principal ator dentro desse filme que se passa na vida de cada produtor, em cada ciclo de produção. Então, nós como profissionais, liderando uma equipe em cada projeto, em cada viveiro, precisamos ajudar a esse ator principal do nosso projeto, o camarão, a ter o seu sucesso zootécnico. E esse sucesso zootécnico vai ser o responsável pelo sucesso econômico e financeiro. No meio do caminho, esse sucesso vai sofrer diversos tipos de agressões, né? Vamos ter como se tivéssemos os vilões dessa história de vida do camarão, que vão estar relacionados à perda de saúde do camarão. Então, essa perda de saúde do camarão vai fazer com que ele, primeiro, a gente tenha naquela população uma taxa de mortalidade acima do normal. Existe uma dinâmica epidemiológica dentro de cada população, dentro de cada viveiro, a cada momento, que nós precisamos ficar bem cientes sobre isso, independente do sistema de produção, independente do tamanho, da condição financeira do projeto. Nós vamos ter uma população inicial de camarão que vai ser povoada no viveiro e que vai sofrer diferentes tipos de agressões ao longo daquelas semanas de produção ali naquele viveiro. Então, o primeiro ataque vai ser para matar uma parcela daquela população. O outro era para diminuir o ritmo de crescimento desse camarão. Então, ele vai demorar mais tempo para ser produzido naquele ciclo de camarão, naquele ciclo de vida dele. Depois que ele sobreviveu, não teve uma taxa de mortalidade elevada, depois que ele cresceu, ele pode ter um outro tipo de agressão que diz respeito à conversão alimentar. Tá? Quanto de ração eu vou precisar gastar para obter resultado de biomassa produtiva? Então, essas 3 taxas zootécnicas vão influenciar diretamente em uma despesca mais ou menos lucrativa, que é o resultado final que todos os profissionais que estão no setor devem buscar. Né? É um resultado que vai aliar a teoria com a prática naquele determinado momento de vida do camarão. E ao longo da vida da nossa carcinicultura, a gente foi aprendendo de uma forma mais ativa, né, menos passiva, né, porque o pessoal estava ali dentro do problema e tentando buscar soluções. Não somente em um ensino tradicional, vamos dizer assim, que tinha uma pessoa que tinha uma informação e que essa pessoa iria passar toda aquela informação num método simplório, né, de uma escola tradicional. Dentro do setor, as pessoas, os profissionais foram ativamente aprendendo com os problemas que iam acontecendo ao longo da história da nossa carcinicultura. E esses problemas não vão parar. É necessário que a gente tenha essa mentalidade dentro da nossa cabeça e que consiga abrir ela para que o processo de aprendizado de uma maneira ativa seja mais fácil de ser compreendido. E onde entram, né, as ferramentas de diagnóstico? Elas entram na caracterização do problema que está acontecendo com o nosso camarão. Então, se nosso objetivo
é fazer com que aquele camarão tenha o melhor resultado de uma despesca lucrativa, nós precisamos saber o que está acontecendo com aquele camarão e caracterizar bem aquele problema que está acontecendo com o nosso camarão, de respeito a buscar a melhor solução possível para cada caso individualmente. Tá? É uma solução que diz respeito à genética, à larvicultura, que é parceira do seu negócio. É uma solução que passa pela nutrição, pelo processo de alimentação, pela fábrica de ração, que é parceira do seu negócio. É uma solução que diz respeito à qualidade ambiental, né, que diz respeito à química da água, à microbiologia da água. Será que algum colega que trabalha com probiótico, ou com algum mineral, ou com alguma consultoria pode me ajudar naquele meu projeto específico, naquela cidade da região Nordeste, principalmente do Brasil, naquela época do ano específica que eu estou tendo problema? Tá? E aí nós vamos ter a ferramenta de diagnóstico para poder caracterizar o que está acontecendo com o camarão. E dentro dessas ferramentas de diagnóstico, nós vamos ter ferramentas presuntivas, ferramentas sugestivas, ferramentas conclusivas. Tá? Cada ferramenta tem um tempo de diagnóstico adequado para o resultado daquela conclusão daquele caso. Temos ferramentas que são mais simples, que oferecem um tempo de resposta rápido naquele momento. Ela não vai concluir sobre o caso que está acontecendo naquela população, mas ela pode indicar a pista para um determinado problema e, muito mais do que isso, sugerir soluções que sejam aplicadas e que se encontre o melhor resultado para aquele ciclo de produção. E nesse contexto, hoje nós temos uma quantidade maior de profissionais no Brasil que trabalham com a saúde do camarão, né? Coisa que não tínhamos há alguns anos para trás, né? 10, 20 anos. E hoje essa possibilidade está melhor colocada no Brasil. Só que essa estrutura não está paralisada em determinados elos, né, da cadeia produtiva, e nós estamos tentando reorganizar essa engrenagem para disponibilizar aos produtores. Tá? Isso é importante porque foi o principal motivo para a reconstrução profissional de muitos colegas dentro do setor. Os projetos pedagógicos dos cursos, né, que formam o engenheiro de pesca, por exemplo, que estão dentro do setor, não continham essa questão das doenças, da saúde, e somente foram colocados nos projetos pedagógicos dos cursos após muitos profissionais perderem emprego durante essas ocorrências de doença. Eu vi muitos profissionais perdendo o seu emprego, perdendo o seu negócio, por desconhecer, porque era essa nossa realidade, né, há 20 anos atrás, o que estava acontecendo com o camarão. E isso ainda é muito marcante hoje, porque nós não temos uma rotina, e essa rotina não pode ser somente da fazenda. Por isso que a gente está buscando essa estruturação, né? É necessário que a gente tenha uma equipe também dentro das universidades, dando um apoio ao setor produtivo para compreender a cada momento o que é que está acontecendo com o nosso camarão. E aí, nesse processo dinâmico, ir construindo as melhores soluções de saúde para os melhores resultados de lucratividade no negócio de camarão no Brasil. E isso é o combustível que faz a máquina funcionar.
Isso dito, né, a gente consegue formar pessoas de uma maneira simples para estar ali com o microscópio na borda do viveiro, fazendo uma análise visual interna do camarão, mas até um determinado momento essa análise é suficiente. Quando as coisas começam a ficar mais complicadas, do ponto de vista da saúde do camarão, essa análise não é suficiente. Tá? Então, nós temos análise simples que vamos utilizar no grupo, na comunidade que estamos criando com o setor produtivo, que com uma distribuição espacial e temporal, né, isto é, em cada cidade, né, imagina no Ceará aqui, um terço dos municípios produzem camarão. Isso é um pouco mais de 60 ou 61 municípios. No Rio Grande do Norte também tem uma quantidade grande de municípios, assim como no Piauí, na Paraíba, em Sergipe. Então a gente precisa ter um retrato das principais queixas, né, que a gente chama o registro de ocorrência de problemas, nessas cidades ao longo do ano. Então, qual é a quantidade de viveiro, como é que está acontecendo esse problema? É um problema de mortalidade, é um problema de crescimento, é um problema de conversão alimentar, e a gente consiga desenhar um mapa de ocorrências de problemas. E a partir daí, a gente passar para a segunda ferramenta de diagnóstico. Cada ferramenta dessa nós vamos trabalhando ao longo das semanas aí, enquanto o projeto está em avaliação financeira final lá com a equipe de Brasília, né? E a gente espera já passar para o próximo passo, mas vamos aproveitar esse restinho do ano. Após esse registro de ocorrência de problemas, nós passaremos para o que denominamos de biopatometria. Né? Toda semana os profissionais que estão dentro da fazenda fazem uma biometria tradicional. O acréscimo de informação, de dados, era dentro daquela amostra da população que está sendo feita a biometria para pesar e medir, quais são os sinais, as alterações que está sendo vista visualmente naquela amostra. Quantos animais estão apresentando um determinado sinal que aquele técnico que está fazendo a biometria considera anormal? E que tipo de sinal é esse? Qual a gravidade desse sinal? Então a gente já começa a construir uma outra ferramenta de diagnóstico da saúde do camarão em cada região, em cada momento, que é a biopatometria. Baseado nisso, nós vamos montar uma equipe para que próximo daquele produtor ele consiga fazer a análise a fresco dos principais órgãos daqueles animais que estão apresentando problema naquele viveiro especificamente. O que é que está acontecendo de uma maneira presuntiva com o hepatopâncreas, com as brânquias, com o trato digestório, a carapaça? Será que tem algum sinal de anomalia que possa ser diagnosticado ali de uma maneira simples, não conclusiva, mas de uma maneira simples, para que o produtor tome uma decisão ao longo dessas dezenas de municípios aí que temos na região nordeste do Brasil. Em paralelo, nós estamos buscando retomar as ações conclusivas que estão paradas há um bom tempo no Brasil. Nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso camarão em cada região com mais segurança. E isso dificulta muito o profissional, né, que é o tema principal da nossa atividade. Como que o profissional vai buscar fazer um camarão lucrativo se ele não tem todas as informações do que está acontecendo com a saúde do camarão? Patologicamente, o que o camarão está sofrendo? Ele pega aquele arcabouço de conhecimento que ele tem, aquela bagagem, bota aquela bagagem aqui e monta a sua estrutura tecnológica de produção naquele viveiro que ele está acompanhando, naquele projeto que ele está acompanhando, naquele momento. Mas se ele não tem esse conhecimento do que está acontecendo no camarão,
tanto ele como o projeto vão ter resultados não satisfatórios. E isso aconteceu ao longo desses últimos anos no Brasil, quando os picos de doença foram aparecendo. Então a gente viu profissionais excelentes não mostrarem resultado, porque não estava na mão dele aquele conhecimento sobre a saúde do camarão. Não era culpa dele. Era culpa do sistema que não forneceu aquela informação importante para que ele corrigisse o rumo daquela jornada, daquele ciclo de produção rumo a uma despesca lucrativa. Então, para o camarão ser lucrativo, a gente precisa conhecer o camarão. E aí nós vamos trabalhar com as ferramentas de histopatologia, biologia molecular e microbiologia. Hoje, temos no Brasil muitos profissionais de alto nível capacitados para buscar esse resultado. O que falta é uma ponte de ligação mais estruturada entre esses profissionais e o viveiro que está lá naquele determinado município, que está sendo acompanhado por aquele determinado profissional. E essa mentalidade é que nós precisamos mudar. E ao longo dessa semana, como eu falei na discussão, dentro da sala 1, né, que é a nossa a primeira sala de entrada lá na Escola de Camarão, a discussão estava mais de um ponto de vista legal, se tinha ou não anotação de responsabilidade técnica, se tinha ou não anotação junto ao Conselho de CRAS. E os profissionais que não têm essa formação para fazer anotação também questionavam, buscando o resultado. Então, esse dilema entre quem tem a capacidade de anotar a responsabilidade técnica e quem não tem, não se chega a um lugar nenhum quando o camarão não tem condição de saúde de gerar resultado. Então, todo negócio no mundo vive de resultado. E o resultado é o lucro. O lucro é o resultado. Não adianta ter uma assinatura, um carimbo, um diploma, uma pessoa altamente capacitada na prática, que viveu todo o camarão, se amanhã entra uma outra condição patológica, um outro desafio no camarão e modifica toda a necessidade de se construir uma nova solução. Então, esse filme eu já assisti desde 98, quando começamos a trabalhar com doença de camarão. Você não imagina a quantidade de história que eu escutei quando a NIM começou a se tornar mais forte, quando a mancha branca começou a ficar mais forte. E esse filme eu conheço mais do que ninguém aqui no Brasil. Esse filme prejudicou muitos profissionais, prejudicou muitas famílias, prejudicou muitos projetos e muitas cidades no interior. Esse filme ele não se encerra. Nós temos o camarão como o nosso herói nesse filme e muitas vezes vão aparecer vilões diferentes. Nós, como profissionais, precisamos ajudar o camarão a vencer cada episódio desse filme. Esse filme não se acaba. Ele vai se construindo episódio a episódio. Hoje a gente conseguiu vencer melhor uma determinada doença. Amanhã essa doença, como está acontecendo, né, vai se modificando. Vão entrando outras patologias e vão entrando outros desafios de aprendizado para todos os profissionais que estão dentro do setor. Não adianta fazer a discussão teórica, se carimba, se assina, se tem diploma ou não tem diploma, sei lá o quê, se o camarão não consegue ter o resultado. E aí a gente precisa juntar todo mundo. São as pessoas da genética, da agricultura, da nutrição, do probiótico, da engenharia, do que for, para superar aquele episódio, aquele outro capítulo da história do nosso camarão que vai mostrar desafios diferentes. E às vezes esse desafio pode estar em uma determinada cidade, em um determinado estado, em uma determinada época do ano, mas a gente precisa juntar todo o conhecimento possível para ajudar a resolver aquele problema. E não é que a gente vai ter a capacidade, né, o grupo, né, a comunidade vai fazer um movimento para superar aquele problema.
Porque muitas vezes o problema é mais grave naquele exato momento do que a comunidade do camarão vai ter capacidade de resolver. Com o tempo, esse problema pode ser ajustado, resolvido, para que a gente consiga ter despescas mais lucrativas naquele cenário. E isso é necessário a gente ter a tranquilidade, né, que o nosso aprendizado teórico e prático, sempre no camarão, vai precisar ser atualizado. E, como eu falei, né, no começo aí como aluno na engenharia de pesca, eu tive muitos colegas, né, o que representa mais porque era próximo da localidade onde eu ficava de férias, o Walter da Sina. Tá? O Walter da Sina, que até hoje está lá, né? Mas ao longo desse tempo foi se modificando a forma de criar camarão. Os desafios foram atualizados, né? A gente tem outros colegas, Artemisa, Jardimar, Capanema, né? Jardimar, Capanema hoje é a Copescal, tá? Então é uma história longa, né, do camarão que foi se modificando, né? Hoje, para ter despesca lucrativa, para ter um camarão lucrativo na fazenda, o processo de produção e o processo de comercialização precisam ser executados de uma forma melhor do ponto de vista da economia da produção, né? Nessa parte da economia da produção, meu mestrado foi nessas fazendas e era uma lucratividade tão grande diante de um risco tão pequeno que nem o meu orientador conseguia compreender aquilo, né? E baseado em várias simulações, né, de uma análise probabilística. Hoje a situação é bem diferente, né? As centenas de pequenas propriedades, micropropriedades, de condição ambiental diferente, de projetos diferentes, exigem que a gente busque a individualidade de cada projeto. Daí a ideia da escola de camarão é trabalhar com a individualidade de cada um. Cada produtor, cada equipe que está participando daquela atividade, daquele produtor, naquele momento, precisa ser visto de uma forma mais individualizada possível. O camarão é o mesmo, a mesma espécie de camarão, teoricamente o mesmo Vanamei, né, o mesmo Litopneus Vanamei, mas que são dezenas, centenas de realidades diferentes em cada população, em cada viveiro, em cada momento do ano e em cada ano. Tá? Isso não é culpa do profissional que foi formado numa universidade, no instituto ou numa escola tradicional. Não. É culpa da dinâmica da própria atividade. A nossa atividade, ela possui um alto nível de risco, não só no Brasil como no mundo. E os problemas de saúde do camarão exigem que a gente compreenda melhor a genética, a nutrição, a microbiologia, a biotecnologia. E isso está evoluindo ao longo da história do camarão no Brasil e no mundo, porque ele precisa ter resultado, ele precisa gerar despescas lucrativas. O camarão tem que ser lucrativo para pagar toda essa cadeia produtiva. E esse aprendizado é contínuo, é dinâmico, é ativo. O que nós sabemos hoje da saúde do camarão, amanhã pode ser que não seja suficiente. E os resultados, a dinâmica, a resposta, né, a forma de solucionar aquele problema pode ser diferente do que adotamos alguns anos atrás. Tá? Então, essa era a principal mensagem que a gente gostaria de trazer para essa discussão que teve durante a sala 1, né? A gente via colegas com diversos níveis de formação profissional. Às vezes vimos colegas que não tiveram aquela, por uma opção de vida, né? Sabe? Cada um tem uma opção de vida. Não sentou no banco da universidade, não sei o quê, e às vezes acredita que só a teoria, aquele cara só tem um diploma, ele não está conseguindo solucionar. E a mesma conversa de quem estava de lá para cá, né? Quem estava dentro da universidade com a teoria, questionando a necessidade
do colega que tem sua prática. Sabemos da legalidade, do carimbo, da assinatura, da responsabilidade técnica, mas o nosso foco aqui é o resultado. O resultado é que vai movimentar os profissionais. O camarão é que é o nosso patrão, é que é o nosso herói. Então, a gente pode ter a quantidade enorme de engenheiro de pesca, de profissionais de todo tipo, de pessoas de todo tipo, mas quem vai mandar na gente é o camarão. E a forma como ele manda hoje é diferente da forma como ele vai mandar amanhã e é diferente da forma como ele mandava ontem. Tá? Então, é um aprendizado ativo. O que sabemos hoje do camarão pode não ser suficiente amanhã. Por isso, a metodologia ativa dessa escola de camarão, dessa busca contínua, junto com o setor, de aprender com os problemas e construindo coletivamente as soluções. Essa é a nossa missão dentro da atividade. Tá? Essa é a nossa missão e isso que nós estamos buscando estruturar. Né? Não temos os recursos ainda suficientes, mas já estamos fazendo essas ações aqui com vocês. Tá? É uma construção coletiva, é esse movimento que a gente precisa saber. Tá? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Né? A gente tem esse trabalho lá na sala de entrada na escola, temos os trabalhos com os diferentes profissionais que estão dentro do setor e o nosso objetivo é fazer o camarão lucrativo nesse processo de aprendizado com os problemas e com as soluções. O que temos hoje não é suficiente para amanhã e é essa consciência que a gente precisa ter dentro do setor. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de hoje, por vocês estarem aqui acompanhando com o tempo de vocês essa nossa aula de hoje. Para quem não teve tempo suficiente, nós vamos compartilhar isso nas redes sociais da Escola de Camarão, que está lá no Instagram, que está sendo organizada lá no YouTube. Eu peço a gentileza, né, de vocês compartilharem esse conhecimento com algum colega que não está tendo acesso, né? Aperta nesse aviãozinho, manda para ele, né? Vai ter lá no Instagram, vai ter lá no YouTube, né? Nós vamos reorganizar lá no Facebook. Salva. Também gostaria de escutar você lá comentando, né? O que é que você compreendeu, quais são as suas sugestões. Então participa que essa escola é nossa e a gente precisa fazer com que esse sistema cresça. E a gente precisa crescer essa estrutura para melhorar o nosso aprendizado e para obter sempre melhores lucratividade no nosso camarão. Então acompanha lá, compartilha e apoia o nosso trabalho. Vou pedir licença a vocês para fechar essa sala por hoje, para que eu possa executar as outras atividades. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia, um bom domingo e uma boa semana a todos.